Capítulo 91. Sentado no sofá junto de Ambra, Langdon examinou o rosto macilento de Edmond projetado na tela de vidro e sentiu uma pontada de tristeza, sabendo que ele estivera sofrendo em silêncio de uma doença mortal. Mas, no ar, os olhos do futurólogo brilhavam de pura alegria e empolgação. Num instante vou lhes contar sobre este vidrinho, disse Edmond, levantando o tubo de ensaio. Mas, primeiro, vamos nadar na sopa primordial. Edmond desapareceu e um relâmpago espocou, iluminando um oceano agitado onde ilhas vulcânicas cuspiam lava e cinzas numa atmosfera tempestuosa. Foi aqui que a vida começou? Perguntou a voz de Edmond. Uma reação espontânea num borbulhante mar de substâncias químicas? Ou seria talvez um micróbio num meteorito vindo do espaço? Ou seria Deus? Infelizmente, não podemos voltar no tempo para testemunhar o momento. Só sabemos o que ocorreu depois desse momento, quando a vida surgiu pela primeira vez. Aconteceu a evolução. E estamos acostumados a vê-la retratada como algo assim. Agora a tela mostrou a familiar linha do tempo da evolução humana. Um primata primitivo encurvado atrás de uma fila de hominídeos cada vez mais eretos, até que o último estava totalmente de pé e sem pelos corporais. Os seres humanos evoluíram, disse Edmond. Esse é um fato científico irrefutável, e nós criamos uma linha do tempo nítida baseada nos registros fósseis. Mas e se pudéssemos olhar a evolução ao contrário? Subitamente, começaram a crescer pelos no rosto de Edmond, transformando-o num humano primitivo. Sua estrutura óssea mudou, ficando cada vez mais parecida com a de um primata, e então o processo acelerou num ritmo quase ofuscante, mostrando vislumbres de espécies cada vez mais antigas, lêmures, preguiças, marsupiais, ornitorrincos, peixes dipnoicos, com guelras e pulmões, mergulhando sob a água e se transmutando em enguias e peixes, criaturas gelatinosas, plâncton, amebas, até que tudo o que restava de Edmond Kirsch era uma bactéria microscópica, uma única célula pulsando no oceano. Vasto! Os primeiros pontinhos de vida, disse Edmond. É aqui que nosso filme passado ao contrário fica sem película. Não temos ideia de como as primeiras formas de vida se materializaram a partir de um mar químico sem vida. Simplesmente não podemos ver o primeiro quadro dessa história. T igual zero, pensou Langdon, visualizando um filme reverso semelhante, sobre o universo em expansão, em que o cosmos se contraía até um único ponto. E os cosmólogos chegavam a um beco sem saída semelhante. Primeira causa, declarou Edmond. Foi a expressão usada por Darwin para descrever esse momento impalpável da criação. Ele provou que a vida evoluía constantemente, mas não conseguia imaginar como o processo começou. Em outras palavras, a teoria de Darwin descreve a sobrevivência do mais apto, mas não a chegada do mais apto. Langdon deu um risinho, porque nunca tinha ouvido aquilo dito desse modo. Então, como a vida chegou à Terra? Em outras palavras, de onde viemos? Edmund Sorrell. Nos próximos minutos, vocês terão a resposta para essa pergunta. Mas acreditem, por mais espantosa que essa resposta possa ser, é apenas metade da história desta noite. Ele olhou direto para a câmera e deu um riso sinistro. Por acaso, de onde viemos é absolutamente fascinante, mas para onde vamos é absolutamente chocante. Ambra e Langdon trocaram um olhar de espanto e, mesmo Langdon sentindo que isso era mais uma hipérbole de Edmond, a declaração provocou uma crescente inquietação. A origem da vida, prosseguiu Edmond. Esse continua sendo um mistério profundo desde os dias das primeiras histórias da criação. Durante milênios, filósofos e cientistas vêm procurando algum tipo de registro desse primeiro instante. Edmond levantou o familiar tubo de ensaio com o líquido turvo. Na década de 1950, dois desses pesquisadores, os químicos Miller e Urey, fizeram um experimento ousado que esperavam ser capaz de revelar exatamente como a vida começou. Langdon se inclinou e sussurrou para Ambra. Aquele tubo de ensaio está bem ali. Ele apontou para o pedestal no canto. Ela pareceu surpresa. Por que Edmond teria isso? Langdon deu de ombros. A julgar pela estranha coleção de objetos no apartamento de Edmond, aquele tubo era provavelmente apenas uma peça da história científica que ele desejava possuir. Edmond descreveu rapidamente os esforços de Miller e Urey para recriar a sopa primordial, tentando criar a vida num frasco com substâncias químicas inanimadas. Na tela, apareceu um desbotado artigo no New York Times de 8 de março de 1953, intitulado Olhando 2 bilhões de anos atrás. Obviamente, disse Edmond, esse experimento provocou algumas desconfianças. As implicações seriam devastadoras, em especial para o mundo religioso. Se a vida aparecesse de forma mágica dentro desse tubo de ensaio, saberíamos conclusivamente que as leis da química sozinhas bastam para criar a vida. Não precisaríamos mais de um ser sobrenatural para baixar a mão do céu e nos conceder a fagulha da criação. Entenderíamos que a vida simplesmente acontece, como subproduto inevitável das leis da natureza. Mais importante, chegaríamos à conclusão de que, como a vida apareceu de forma espontânea aqui na Terra, muito provavelmente fez a mesma coisa em outros lugares do cosmos. Ou seja, o homem não é especial, o homem não está no centro do universo de Deus, e o homem não está sozinho no universo. Edmond soltou o ar dos pulmões. Porém, como muitos de vocês devem saber, o experimento de Miller e Urey fracassou. Produziu alguns aminoácidos, mas nada que se parecesse nem de longe com a vida. Os químicos tentaram muitas vezes, usando diferentes combinações de ingredientes, diversos padrões de aquecimento, mas nada funcionou.
Parecia que a vida, como os fiéis sempre acreditaram, exigia a intervenção divina. Por fim, Miller e Urey abandonaram seus experimentos. A comunidade religiosa deu um suspiro aliviado e a científica voltou ao trabalho. Ele fez uma pausa com um brilho divertido no olhar. Isto é, até 2007, quando houve uma novidade inesperada. Edmond contou como os tubos de ensaio de Miller e Urey foram redescobertos no armário da Universidade da Califórnia em San Diego depois da morte de Miller. Os alunos dele reanalisaram as amostras usando técnicas contemporâneas mais sensíveis, inclusive cromatografia líquida e espectrometria de massa, e os resultados foram espantosos. Aparentemente, o experimento original de Miller e Urey tinha produzido um número muito maior de aminoácidos e compostos complexos do que Miller pudera medir na época. A nova análise dos tubos de ensaio chegou a identificar várias bases nitrogenadas importantes, os blocos básicos de construção do RNA e talvez eventualmente do DNA. Foi uma história científica espantosa, concluiu Edmond, relegitimando a ideia de que talvez a vida de fato simplesmente aconteça, sem a intervenção divina. Parecia que o experimento de Miller e Urey tinha dado certo, só precisava de mais tempo para gestar. Vamos nos lembrar de um ponto fundamental. A vida evoluiu durante bilhões de anos, e esses tubos de ensaio estavam parados num armário durante apenas pouco mais de 50 anos. Se o tempo desse experimento fosse medido em quilômetros, era como se nossa perspectiva estivesse limitada ao primeiro centímetro. Ele deixou esse pensamento no ar. Desnecessário dizer que isso provocou um súbito renascimento do interesse pela área de criar a vida em laboratório. Claro, houve uma forte reação por parte de líderes religiosos modernos, continuou Edmond, colocando aspas no ar para destacar a palavra modernos. A imagem na parede mudou para a página inicial de um site na internet, creation.com, que Langdon reconheceu como alvo recorrente da ira e da ridicularização por parte de Edmond. Essa organização era de fato estridente em sua evangelização criacionista, mas não era um exemplo justo do mundo religioso moderno. Sua declaração de missão era proclamar a verdade e a autoridade da Bíblia e afirmar sua confiabilidade, em particular a história do Gênesis. Este site, disse Edmond, é popular, influente e contém dezenas de blogs falando dos perigos de revisitar o trabalho de Miller e Urey. Por sorte, o pessoal do Creation.com não tem o que temer. Mesmo se essa experiência tiver sucesso em produzir a vida, provavelmente isso só vai acontecer dentro de mais 2 bilhões de anos. Edmond levantou outra vez o tubo de ensaio. Como vocês podem imaginar, eu adoraria avançar o tempo até daqui a 2 bilhões de anos, reexaminar esse tubo de ensaio e provar que todos os criacionistas estavam errados. Infelizmente, para isso seria necessária uma máquina do tempo. Edmond parou com uma expressão marota. E assim, eu construí uma. Langdon olhou para Ambra, que mal havia se movido desde o início da apresentação. Seus olhos escuros estavam hipnotizados diante da tela. Uma máquina do tempo não é algo difícil de construir, disse Edmond. Deixem-me mostrar o que quero dizer. Surgiu um bar deserto e Edmond entrou, indo até uma mesa de sinuca. As bolas estavam arrumadas no padrão triangular usual, esperando o início do jogo. Edmond pegou um taco, curvou-se sobre a mesa e bateu com força na bola branca. Ela partiu na direção do triângulo de bolas. Um instante antes do choque, Edmond gritou, parada. A bola branca se imobilizou, pausando magicamente pouco antes do impacto. Agora, disse Edmond, olhando a cena congelada, se eu pedisse a vocês que previssem que bolas vão cair em que caçapas, vocês conseguiriam? Claro que não. Existem milhares de possibilidades. Mas e se vocês tivessem uma máquina do tempo e pudessem avançar 15 segundos no futuro, observar o que acontece com as bolas e depois voltar? Acreditem ou não, amigos, atualmente temos tecnologia para fazer isso. Edmond indicou uma série de câmeras minúsculas nas bordas da mesa. Usando sensores ópticos para medir a velocidade, a rotação, a direção e o eixo de giro da bola branca em movimento, posso obter um instantâneo fotográfico da trajetória da bola em qualquer instante determinado. Com esse instantâneo, posso fazer previsões extremamente exatas sobre seu movimento futuro. Langdon se lembrou de ter usado uma vez um simulador de golfe que empregava uma tecnologia semelhante para prever, com precisão deprimente, sua tendência para lançar bolas no meio do mato. Edmond pegou um smartphone grande. Na tela, estava a imagem da mesa de sinuca com sua bola branca virtual imobilizada. Uma série de equações matemáticas pairava sobre a bola. Sabendo a massa exata, a posição e a velocidade da bola branca, disse ele, posso computar suas interações com as outras e prever o resultado. Ele tocou na tela e a bola simulada saltou em frente, chocando-se com as outras que esperavam, espalhando-as e jogando 4 bolas em 4 caçapas diferentes. 4 bolas, disse Edmond, olhando o telefone. Uma tacada bastante boa. Ele olhou para a plateia. Não acreditam? Ele estalou os dedos em cima da mesa de verdade e a bola branca foi liberada, rolando pelo feltro, batendo ruidosamente nas outras e as espalhando. As mesmas 4 bolas caíram nas mesmas 4 caçapas. Não é exatamente uma máquina do tempo, disse, rindo, mas permite que vejamos o futuro. Além disso, ela permite que eu modifique as leis da física. Por exemplo, posso remover a fricção para que as bolas não diminuam a velocidade, rolando para sempre até que a última bola caia numa caçapa. Ele digitou algumas teclas e rodou a simulação de novo.
Desta vez, depois do impacto, as bolas jamais diminuíam a velocidade, ricocheteando loucamente pela mesa, caindo aleatoriamente em caçapas até só restarem duas bolas rolando de um lado para outro. E se eu me cansar de ficar esperando essas duas últimas caírem, disse Edmond, posso simplesmente fazer o processo avançar mais rápido. Ele tocou a tela e as duas bolas que restavam aceleraram até um borrão, rolando pela mesa até finalmente caírem em caçapas. Desse modo, posso ver o futuro muito antes de ele acontecer. Na verdade, as simulações por computador são apenas máquinas do tempo virtuais. Ele fez uma pausa. Claro, tudo isso é bastante simples num sistema pequeno e fechado como uma mesa de sinuca. Mas e num sistema mais complexo? Edmond levantou o tubo de ensaio de Miller e Urey e sorriu. Acho que vocês já entenderam aonde quero chegar com isso. A modelagem por computador é uma espécie de máquina do tempo e permite que vejamos o futuro, talvez até bilhões de anos no futuro. Ambra se remexeu no sofá, o olhar focado no rosto de Edmond. Como vocês podem imaginar, disse ele, não sou o primeiro cientista a sonhar em fazer uma modelagem da sopa primordial da Terra. Em princípio, é uma experiência óbvia. Mas, na prática, é um pesadelo de grande complexidade. Turbulentos mares primordiais apareceram de novo no meio de relâmpagos, vulcões e ondas enormes. Modelar a química do oceano exige simulação ao nível molecular. Seria como prever o clima com tanta precisão que saberíamos a localização exata de cada molécula de ar em cada momento específico. Desse modo, qualquer simulação significativa do mar primordial exigiria que um computador entendesse não somente as leis da física, movimento, termodinâmica, gravidade, conservação de energia e assim por diante, mas também a química, para recriar de maneira precisa as ligações que iriam se formar entre cada átomo dentro de uma sopa oceânica borbulhante. Agora a visão mudava da superfície do oceano para um mergulho sob as águas. E, então, através de uma lente de aumento, era possível ver a imagem de uma única gota d'água, onde um turbulento redemoinho de átomos e moléculas virtuais se ligavam e se separavam. Infelizmente, disse Edmond, reaparecendo na tela, uma simulação confrontada por tantas permutações possíveis exige um poder de processamento gigantesco, muito além da capacidade de qualquer computador no planeta. Seus olhos brilharam de novo com empolgação. Isto é, de qualquer computador, menos um. Um órgão de tubo soou, tocando a famosa abertura da Toccata e Fuga em Ré menor, de Bach, junto com uma espantosa fotografia em grande angular do enorme computador de 2 andares criado por Edmond. É Wave, sussurrou Ambra, falando pela primeira vez em muitos minutos. Langdon olhou para a tela. Claro, é brilhante. Acompanhado pela dramática trilha sonora do órgão, Edmond iniciou um turno vídeo para mostrar seu supercomputador. Quando finalmente revelou o cubo quântico, o órgão chegou ao clímax com um acorde trovejante. O resumo da história, concluiu, é que o E-Wave é capaz de recriar o experimento de Miller e Urey em realidade virtual, com precisão espantosa. Não posso modelar todo o oceano primordial, claro, por isso criei o mesmo sistema fechado, de 5 litros, que Miller e Urey usaram. Agora surgiu um frasco virtual com substâncias químicas. A visão do líquido foi sendo ampliada e ampliada até chegar ao nível atômico, mostrando átomos ricocheteando na mistura aquecida, fazendo e desfazendo ligações sob as influências de temperatura, eletricidade e movimento físico. Este modelo incorpora tudo o que aprendemos sobre a sopa primordial desde os dias de Miller e Urey, inclusive a provável presença de radicais de hidroxila a partir de vapor eletrificado e sulfureto de carbonila resultante de atividade vulcânica, além do impacto das teorias de atmosfera redutora. O líquido virtual continuava girando, e agrupamentos de átomos começaram a ser formar. Agora vamos acelerar o processo, disse Edmond, empolgado, e o vídeo avançou num borrão, mostrando a formação de compostos cada vez mais complexos. Depois de uma semana, começamos a encontrar os mesmos aminoácidos que Miller e Urey viram. A imagem ficou turva de novo, agora movendo-se mais depressa. E então, mais ou menos na marca de 50 anos, começamos a ver as sugestões dos blocos de construção do RNA. O líquido continuou borbulhando cada vez mais rápido. Então eu deixei correr solto, gritou Edmond, a voz cada vez mais intensa. As moléculas na tela continuaram a se ligar, com a complexidade das estruturas aumentando enquanto o programa avançava séculos, milênios, milhões de anos. Enquanto as imagens passavam em velocidade ofuscante, Edmond perguntou, vibrando, e adivinhem o que acabou aparecendo dentro desse vidro? Langdon e Ambra se inclinaram adiante, empolgados. A expressão exuberante de Edmond se desinflou de repente. Absolutamente nada, disse ele. Nada de vida. Nenhuma reação química espontânea. Nenhum momento de criação. Só uma mistura confusa de substâncias químicas sem vida. Ele soltou um suspiro pesado. Só pude chegar a uma conclusão lógica. E encarou, resignado, a câmera. Para criar a vida, é preciso Deus. Langdon ficou olhando em choque. O que ele está dizendo? Depois de um momento, um leve riso se esgueirou no rosto de Edmond. Ou, talvez, eu tenha deixado de colocar um ingrediente fundamental na receita. Capítulo 92. Ambra Vidal estava hipnotizada, imaginando os milhões de pessoas por todo o globo que, agora mesmo, como ela, estavam totalmente concentradas na apresentação de Edmond. E então, qual era o ingrediente que me faltava? Perguntou ele. Por que minha sopa primordial se recusava a produzir vida? Eu não tinha ideia.
Por isso, fiz o que todos os cientistas bem-sucedidos fazem. Perguntei a alguém mais inteligente do que eu. Surgiu uma mulher de óculos e aparência erudita, a doutora Constance Gerard, bioquímica da Universidade de Stanford. Como podemos criar a vida? A cientista riu, balançando a cabeça. Não podemos. Esse é o ponto. Quando se trata do processo de criação, de atravessar a fronteira em que substâncias químicas inanimadas formam coisas vivas, toda a nossa ciência foge pela janela. Não existe mecanismo na química que explique como isso acontece. De fato, a simples ideia de células se organizando em formas de vida parece estar em conflito direto com a lei da entropia. Entropia, repetiu Edmond, agora aparecendo numa praia linda. A entropia é só um modo chique de dizer, as coisas se desfazem. Em linguagem científica, dizemos que um sistema organizado se deteriora inevitavelmente. Ele estalou os dedos e um intricado castelo de areia apareceu aos seus pés. Acabei de organizar milhões de grãos de areia para formar um castelo. Vejamos o que o universo acha disso. Segundos depois, uma onda chegou e varreu o castelo. O universo localizou meus grãos organizados e os desorganizou, espalhando-os na praia. Isso é entropia. As ondas jamais batem na praia e depositam areia na forma de um castelo. A entropia dissolve a estrutura. Os castelos de areia nunca aparecem espontaneamente no universo, só desaparecem. Edmond estalou os dedos de novo e reapareceu numa cozinha elegante. Quando você esquenta café, disse tirando uma xícara fumegante de dentro de um micro-ondas, concentra a energia térmica numa xícara. Se você deixar essa xícara na bancada por 1 hora, o calor se dissipa no cômodo e se espalha por igual, como grãos de areia numa praia. De novo, é entropia. E o processo é irreversível. Não importa quanto você espere, o universo jamais vai reaquecer magicamente o seu café. Edmund Soryu. Nem vai pôr um ovo quebrado de novo na casca ou reconstituir um castelo de areia erodido. Ambra se lembrou de ter visto uma instalação chamada entropia, uma fileira de velhos blocos de cimento, cada qual mais desmoronado que o outro, desintegrando-se lentamente numa pilha de entulho. A DRA. Gerard, a cientista de óculos, reapareceu. Nós vivemos num universo entrópico, disse. Um mundo cujas leis físicas tornam as coisas aleatórias e não organizadas. A questão é a seguinte: como substâncias químicas sem vida se organizam magicamente em formas de vida complexas? Nunca fui uma pessoa religiosa, mas devo admitir que a existência da vida é o único mistério científico que já me levou a pensar na ideia de um criador. Edmond se materializou balançando a cabeça. Acho irritante quando pessoas inteligentes usam a palavra criador, e deu de ombros, bem-humorado. Sei que elas fazem isso porque a ciência simplesmente não tem uma explicação boa para o princípio da vida. Mas, acreditem, se vocês estiverem procurando algum tipo de força invisível que cria a ordem num universo caótico, existem respostas mais simples do que Deus. Edmond estendeu um prato de papel com limalha de ferro espalhada por sua superfície. Em seguida, pegou um ímã grande e o segurou embaixo do prato. Num instante, as partículas de limalha saltaram num arco organizado, alinhando-se perfeitamente umas com as outras. Uma força invisível acaba de organizar essa limalha. Foi Deus? Não, foi o eletromagnetismo. Agora ele apareceu ao lado de uma grande cama elástica. Sobre a superfície asticada havia centenas de bolas de agudas paladas. Uma mistura aleatória de bolas, declarou. Mas se eu fizer isso, ele levou uma bola de boliche até a cama elástica e a fez rolar sobre o tecido. Seu peso criou uma depressão funda, e imediatamente as bolas de gude espalhadas correram para a depressão, formando um círculo em volta da bola de boliche. É a mão de Deus organizando. Edmond fez uma pausa. Não, de novo, foi apenas a gravidade. Agora ele apareceu em close. Por acaso, a vida não é o único exemplo do universo criando ordem. Moléculas não vivas se organizam o tempo todo em estruturas complexas. Uma montagem de imagens se materializou. O vórtice de um tornado, um floco de neve, um leito de rio ondulado, um cristal de quartzo, os anéis de Saturno. Como vocês veem, às vezes o universo organiza a matéria, o que parece ser exatamente o oposto da entropia. Edmund Suspiru. Mas, afinal, o universo prefere a ordem ou o caos? Edmond reapareceu, andando por um caminho em direção à famosa cúpula do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, conhecido como MIT. Segundo a maioria dos físicos, a resposta é caos. A entropia é de fato quem manda, e o universo está constantemente se desintegrando na direção da desordem. É uma mensagem meio depressiva. Edmond fez uma pausa e se virou, rindo. Mas hoje vim conhecer um jovem cientista brilhante que acredita haver uma peculiaridade que pode guardar a chave para o início da vida. Jeremy England? Langdon ficou pasmo ao reconhecer o nome do físico que Edmond estava descrevendo. Atualmente, o professor do MIT, de 30 e poucos anos, era o queridinho da academia em Boston, tendo provocado uma agitação global em um novo campo chamado biologia quântica. Por coincidência, Jeremy England e Robert Langdon tinham estudado na mesma escola preparatória para a universidade, a Phillips Exeter Academy, e Langdon ficará sabendo do jovem físico na revista de ex-alunos da escola, num artigo intitulado Organização Adaptativa Conduzida pela Dissipação.
Apesar de Langdon ter lido apenas superficialmente a matéria e mal entendido alguma coisa, ficará intrigado ao saber que um ex-membro da EZT era um físico brilhante e, ao mesmo tempo, profundamente religioso, judeu ortodoxo. Dava para entender por que Edmond havia se interessado tanto pelo trabalho de England. Na tela surgiu outro homem, identificado como o físico Alexander Grossberg, da Universidade de Nova York, a NYU. Nossa grande esperança, disse Grossberg, é que Jeremy England tenha identificado o princípio físico subjacente por trás da origem e da evolução da vida. Langdon se impertigou mais um pouco ao ouvir isso, assim como Ambra. Outro rosto surgiu. Se England puder demonstrar que sua teoria é verdadeira, disse o historiador Edward J. Larson, ganhador do prêmio Pulitzer, seu nome será lembrado para sempre. Ele poderia ser o próximo Darwin. Meu Deus! Langdon sabia que Jeremy England estava provocando marolas, mas aquilo mais parecia um tsunami. Carl Frank, físico de Cornell, acrescentou: a cada 30 anos, aproximadamente, experimentamos gigantescos passos adiante, e esse pode ser um deles. Uma série de manchetes surgiu na tela em rápida sucessão. Conheça o cientista que pode refutar Deus esmagando o criacionismo. Obrigado, Deus. Mas não precisamos mais da sua ajuda. A lista de chamadas continuava, agora seguida por pequenos trechos de importantes publicações científicas, todas parecendo proclamar a mesma mensagem. Se Jeremy England puder provar sua nova teoria, as implicações serão avassaladoras, não só para a ciência, mas também para a religião. Langdon olhou o último título na parede. Era da revista online Salon, de 3 de janeiro de 2015. Deus está encurralado. A ciência nova e brilhante que aterroriza os criacionistas e a direita cristã. Um jovem professor do MIT está terminando a tarefa de Darwin, e ameaçando revogar tudo que a direita fanática valoriza. A imagem mudou e Edmond reapareceu, andando, determinado, pelo corredor de um laboratório de ciência numa universidade. E qual é esse gigantesco passo adiante que tanto aterrorizou os criacionistas? Edmond sorriu enquanto parava diante de uma porta onde estava escrito, Englandlab@Mitzix. Vamos entrar e perguntar ao homem que vem causando tanta controvérsia. Capítulo 93. O rapaz que apareceu na tela era o físico Jeremy England. Alto e muito magro, tinha uma barba desgrenhada e um sorriso discretamente divertido. Estava diante de um quadro negro cheio de equações matemáticas. Primeiro, observou England num tom amigável e despretensioso, deixem-me dizer que esta teoria não está provada, é só uma ideia. Ele deu de ombros, modesto. Mas devo admitir que, se algum dia pudermos provar que é verdadeira, as implicações terão um alcance enorme. Nos 3 minutos seguintes, o físico delineou sua nova ideia, que, como a maioria dos conceitos que alteram paradigmas, era inesperadamente simples. Se Langdon tinha entendido bem, a teoria de Jeremy England era que o universo funciona com uma diretriz singular, um único objetivo: espalhar a energia. Nos termos mais simples, quando o universo encontra áreas de energia concentrada, ele espalha a energia. O exemplo clássico, como Kirsch havia mencionado, era a xícara de café quente na bancada. Ela sempre esfria, dispersando calor para as outras moléculas no cômodo, de acordo com a segunda lei da termodinâmica. De repente, Langdon entendeu por que Edmond havia lhe perguntado sobre os mitos da criação do mundo. Todos contêm imagens de energia e luz se espalhando infinitamente e iluminando a escuridão. Mas England acreditava que havia uma peculiaridade, relacionada ao modo como o universo espalha a energia. Sabemos que o universo promove a entropia e a desordem, disse England. Por isso, talvez fiquemos surpresos ao ver tantos exemplos de moléculas se organizando. Na tela, várias imagens que tinham aparecido antes retornaram. O vórtice de um tornado, um leito de rio ondulado, um floco de neve. Todos esses são exemplos de estruturas dissipativas, disse England. Conjuntos de moléculas que se organizaram em estruturas que ajudam um sistema a dispersar energia com mais eficiência. England ilustrou rapidamente como os tornados são um modo que a natureza possui para dissipar uma área de alta pressão concentrada, convertendo-a numa força rotacional que por fim se exaure. O mesmo acontece com os leitos de rio ondulados, que interceptam a energia de correntezas em movimento rápido e a dissipam. Os flocos de neve dispersam a energia do Sol, formando estruturas multifacetadas que refletem a luz de modo caótico em todas as direções. Dito de modo simples, continuou England, a matéria se auto-organiza num esforço de dispersar melhor a energia. Ele sorriu. A natureza, no esforço de promover a desordem, cria pequenos bolsões de ordem. Esses bolsões são estruturas que fazem aumentar o caos de um sistema e, com isso, aumentam a entropia. Langdon nunca tinha pensado nisso até agora, mas England estava certo. Os exemplos podiam ser encontrados em toda parte. Langdon visualizou uma nuvem de tempestade. Quando a nuvem fica organizada por uma carga de eletricidade estática, o universo cria um relâmpago. Em outras palavras, as leis da física criam mecanismos para dispersar a energia. O relâmpago dissipa a energia da nuvem para a Terra, espalhando-a e, com isso, aumentando a entropia geral do sistema. Para criar o caos de modo eficiente, percebeu Langdon, é necessário um pouco de ordem. Langdon se perguntou, distraidamente, se as bombas nucleares podiam ser consideradas ferramentas entrópicas, pequenos bolsões de matéria organizada de modo cuidadoso que serviam para criar o caos. Pensou no símbolo matemático da entropia e percebeu que ele parecia uma explosão ou Big Bang, uma dispersão energética em todas as direções. Então o que isso significa? Perguntou to England. O que a entropia tem a ver com a origem da vida? Ele caminhou até seu quadro negro.
Por acaso, a vida é uma ferramenta excepcionalmente eficaz para dissipar energia. England desenhou uma imagem do Sol irradiando energia sobre uma árvore. Uma árvore, por exemplo, absorve a energia intensa do Sol, usa-a para crescer e depois reflete luz infravermelha, uma forma de energia muito menos concentrada. A fotossíntese é uma máquina de entropia muito eficaz. A energia concentrada do Sol é dissolvida e enfraquecida pela árvore, resultando no aumento geral da entropia no universo. O mesmo pode ser dito com relação a todos os seres vivos, inclusive os humanos, que consomem matéria organizada como comida, convertem-na em energia e depois dissipam a energia de volta para o universo, sob a forma de calor. Em termos gerais, concluiu England, acredito que a vida não somente obedece às leis da física, como ela começou por causa dessas leis. Langdon ficou empolgado ao pensar na lógica daquela proposição. Se a luz forte do Sol batesse num pedaço de solo fértil, as leis físicas criariam uma planta para ajudar a dissipar a energia. Se aberturas sulfúricas no fundo do oceano criassem áreas de água fervente, a vida se materializaria nesses locais e disseminaria a energia. Minha esperança, acrescentou England, é de que um dia encontremos um modo de provar que a vida, de fato, emergiu espontaneamente da matéria inanimada, resultado de nada mais do que as leis da física. Fascinant, pensou Langdon. Uma clara teoria científica de como a vida pode ter se gerado sozinha, sem a mão de Deus. Sou uma pessoa religiosa, disse England. No entanto, minha fé, como minha ciência, sempre foi uma obra em progresso. Considero esta teoria agnóstica em questões de espiritualidade. Estou simplesmente tentando descrever como as coisas são no universo. Deixarei as implicações espirituais para os clérigos e os filósofos. Jovem sábio, pensou Langdon. Se sua teoria pudesse ser provada, causaria um efeito explosivo no mundo. Por enquanto, todos podem relaxar, disse England. Por motivos óbvios, esta é uma teoria extremamente difícil de ser provada. Minha equipe e eu temos algumas ideias para modelar sistemas guiados pela dissipação, mas no momento ainda estamos a anos de distância. A imagem de England sumiu, e Edmond reapareceu na tela, parado junto ao seu computador quântico. Eu, no entanto, não estou a anos de distância. É exatamente a esse tipo de modelagem que venho me dedicando. Ele foi até sua estação de trabalho. Se a teoria do professor England estiver correta, todo o sistema operacional do cosmo poderia ser resumido por um único comando prioritário: espalhar energia. Edmond sentou-se à sua mesa e começou a digitar furiosamente no teclado grande. As telas à frente se encheram com códigos de computador de aparência alienígena. Demorei várias semanas e reprogramei toda a experiência que tinha fracassado anteriormente. Coloquei no sistema um objetivo fundamental, uma raison d'être. Disse ao sistema para dissipar energia a todo custo. Instiguei o computador a ser o mais criativo possível em sua busca de aumentar a entropia na sopa primordial. E dei permissão para construir qualquer ferramenta que ele achasse necessária para realizar isso. Edmond parou de digitar e girou na cadeira, virando-se para a audiência. Então rodei o modelo. E aconteceu uma coisa incrível. Por acaso, eu tinha identificado o ingrediente que faltava na minha sopa primordial virtual. Langdon e Ambra ficaram olhando atentamente para a tela na parede de vidro enquanto o gráfico animado do modelo computacional de Edmond começava a rodar. De novo, o visual mergulhava na sopa primordial borbulhante, ampliando a imagem até o reino subatômico, vendo as substâncias químicas ricocheteando, ligando-se e se religando umas com as outras. Enquanto eu avançava aceleradamente o processo e simulava a passagem de centenas de anos, disse Edmond, vi os aminoácidos de Miller e Urey tomando forma. Langdon não sabia muita coisa de química, mas certamente reconhecia a imagem como uma cadeia de proteína básica. À medida que o processo continuava, viu moléculas cada vez mais complexas assumirem forma, ligando-se numa espécie de cadeia de hexágonos unidos como favos de mel. Nucleotideos, gritou Edmond enquanto os hexágonos continuavam a se fundir. Estamos vendo a passagem de milhares de anos. E, acelerando mais, vemos as primeiras leves sugestões de estrutura. Enquanto ele falava, uma das cadeias de nucleotídeos começou a se curvar e se enrolar numa espiral. Viram isso? Exaltou-se Edmond. Milhões de anos se passaram e o sistema está tentando criar uma estrutura. O sistema está tentando criar uma estrutura para dissipar sua energia, como England previu. À medida que o modelo progredia, Langdon ficou pasmo ao ver a pequena espiral se tornar uma espiral dupla, expandindo sua estrutura na conhecida forma de hélice dupla do mais famoso composto químico do mundo. Meu Deus, Robert, sussurrou Ambra, de olhos arregalados. Isso é DNA, anunciou Edmond, congelando o modelo num quadro. Aí está. DNA, a base de toda a vida. O código vivo da biologia. E por que, vocês perguntam, um sistema construiria DNA num esforço para dissipar energia? Bom, porque muitas mãos tornam o trabalho mais fácil. Uma floresta de árvores espalha mais luz solar do que uma única árvore. Se você é uma ferramenta de entropia, o modo mais fácil de fazer mais serviço é fazer cópias de si mesmo. O rosto de Edmond apareceu na tela. Enquanto eu avançava o modelo, a partir desse ponto testemunhei uma coisa absolutamente mágica. A evolução darwiniana assumiu o controle. Ele parou por vários segundos. E por que não faria isso? Continua. A evolução é o modo de o universo testar e refinar continuamente suas ferramentas.
As ferramentas mais eficientes sobrevivem e se replicam, melhorando sempre, tornando-se mais e mais complexas e eficientes. Até que algumas ferramentas ficam parecidas com árvores e outras como, nós. Agora Edmond aparecia flutuando na escuridão do espaço com o globo azul da Terra pairando atrás. De onde viemos? Pergunto. A verdade é, nós viemos de lugar nenhum e de todos os lugares. Viemos das mesmas leis da física que criam a vida por todo o cosmo. Não somos especiais. Existimos com ou sem Deus. Somos o resultado inevitável da entropia. A vida não é o objetivo do universo. A vida é simplesmente algo que o universo cria e reproduz para dissipar energia. Langdon se sentiu estranhamente inseguro, imaginando se teria assimilado inteiramente as implicações do que Edmond estava dizendo. Sem dúvida, essa simulação resultaria numa enorme mudança de paradigma e por certo provocaria rupturas em muitas disciplinas acadêmicas. Mas, pensando em religião, ele se perguntou se Edmond mudaria a visão das pessoas. Durante séculos, a maioria dos devotos tinha olhado para além de enormes quantidades de dados científicos e da lógica racional em defesa de sua fé. Ambra parecia estar lutando com suas próprias reações, sua expressão entre o total espanto e a indecisão resguardada. Amigos, disse Edmond, se vocês acompanharam o que acabei de mostrar, podem entender seu significado profundo. E, se ainda estão em dúvida, permaneçam comigo, porque por acaso essa descoberta levou a outra revelação mais significativa ainda. Ele fez uma pausa. De onde viemos, nem de longe é tão espantoso quanto para onde vamos. Capítulo 94. O som de passos apressados ecoou na basílica subterrânea enquanto um agente da guardia ia rapidamente em direção aos 3 homens reunidos na área mais profunda da igreja. Majestade! Gritou ele, ofegante. Edmond Kirsch, o vídeo, está sendo transmitido. O rei girou em sua cadeira de rodas e o príncipe Julian também se virou. Valdespino soltou suspiro desanimado. Era apenas questão de tempo, lembrou-se. Mesmo assim, sua alma ficou pesada ao saber que agora o mundo estava assistindo ao mesmo vídeo que ele vira na biblioteca de Montserrat com Alfadu e Coves. De onde viemos? A ideia defendida por Kirsch de uma origem sem Deus era ao mesmo tempo arrogante e blasfema. Ela teria um efeito nocivo sobre a aspiração humana a um ideal mais elevado e seu desejo de imitar o Deus que nos criou à sua imagem. Tragicamente, Kirsch não tinha parado ali. Havia seguido sua primeira profanação com uma segunda, muito mais perigosa, propondo uma resposta profundamente perturbadora para a pergunta: para onde vamos? A previsão de Kirsch para o futuro era calamitosa, tão destruidora que Valdespino e seus colegas tinham insistido com ele para não divulgá-la. Mesmo se os dados do futurólogo estivessem exatos, compartilhá-los com o mundo provocaria danos irreversíveis. Não somente para os fiéis, sabia Valdespino, mas para cada ser humano na Terra. Capítulo 95. Nenhum Deus é necessário, pensou Langdon, repassando o que Edmond tinha dito. A vida surgiu espontaneamente a partir das leis da física. A ideia de geração espontânea tinha sido debatida à exaustão, em termos teóricos, por algumas das maiores mentes da ciência, mas nesta noite Edmond Kirsch tinha apresentado um argumento tremendamente persuasivo de que a geração espontânea havia mesmo acontecido. Ninguém jamais chegou perto de demonstrar isso, nem de explicar como poderia ter acontecido. Na tela, a simulação da sopa primordial mostrava a proliferação de minúsculas formas de vida. Observando meu modelo em crescimento, narrou Edmond, eu me perguntei o que aconteceria se o deixasse continuar rodando. Será que ele explodiria para fora do frasco e produziria todo o reino animal, inclusive a espécie humana? E se eu o deixasse rodar para além disso? Se esperasse o suficiente, será que ele produziria o próximo passo na evolução humana e nos diria para onde vamos? Edmond apareceu de novo ao lado do E-Wave. Infelizmente, nem este computador pode manipular um modelo de tamanha magnitude, por isso precisei encontrar um modo de estreitar a simulação. E acabei pegando emprestada uma técnica de uma fonte improvável, ninguém menos do que o Walt Disney. Na tela, apareceu um desenho animado primitivo, bidimensional, em preto e branco. Langdon reconheceu como clássico da Disney Steamboat Willie, de 1928. A arte da animação avançou rapidamente nos últimos 90 anos, desde os rudimentares desenhos do Mickey Mouse até os filmes muito bem realizados de hoje. Ao lado do filme antigo apareceu uma cena vibrante, hiperrealista de uma obra de animação recente. O salto de qualidade é semelhante à evolução de 3.000 anos desde os desenhos da caverna até as obras-primas de Michelangelo. Como futurólogo, sou fascinado por qualquer habilidade que crie avanços rápidos, continuou Edmond. Fiquei sabendo que a técnica que torna esse salto possível se chama Tweening. É um atalho na animação em que o artista usa um computador para gerar os quadros intermediários entre duas imagens principais, fundindo a primeira suavemente na segunda, de forma a preencher as lacunas. Em vez de ter que desenhar cada quadro à mão, o que aqui poderia ser comparado a modelar cada passo minúsculo no processo evolucionário, hoje em dia os artistas podem desenhar alguns quadros-chave, e pedir que o computador adivinhe os passos intermediários e preencha o resto da evolução. Isso é Tweening, declarou Edmond. É uma aplicação óbvia do poder de computação, mas quando ouvi falar sobre a técnica tive uma revelação e percebi que ela era a chave para destrancar o futuro. Ambra se virou para Langdon com ar interrogativo. Aonde ele quer chegar? Antes que Langdon pudesse fazer qualquer consideração, uma nova imagem tinha aparecido na tela. Evolução humana, disse Edmond.
Esta imagem é como um filme só com os quadros fundamentais. Graças à ciência, construímos vários quadros-chave: chimpanzés, australopitecos, Homo habilis, Homo erectus, homem de Neandertal. E, no entanto, as transições entre as espécies permanecem turvas. Exatamente como Langdon tinha previsto, Edmond delineou a ideia de usar o processo de tweening para preencher as lacunas na evolução humana. Descreveu como vários projetos internacionais de trabalho com genoma humano, paleo-esquimó, neandertalense e dos chimpanzés tinham usado fragmentos de ossos para mapear a estrutura genética completa de quase uma dúzia de passos intermediários entre um ancestral primata comum e o Homo sapiens. Eu sabia que, se usasse esses genomas primitivos como quadro-chave, prosseguiu Edmond, poderia programar o E-Wave para construir um modelo evolucionário que ligasse todos eles, uma espécie de jogo de ligar os pontos evolucionário. E, assim, comecei com uma característica simples: o tamanho do cérebro, um indicador geral muito exato da evolução intelectual. Um gráfico se materializou na tela. Além de usar parâmetros de estruturas gerais como o tamanho do cérebro, o E-Wave mapeou milhares de marcadores genéticos mais sutis que influenciam as habilidades cognitivas, como reconhecimento espacial, extensão do vocabulário, memória de longo prazo e velocidade de processamento. A tela mostrou uma rápida sucessão de gráficos semelhantes, todos indicando o mesmo crescimento exponencial. Então, o E-Wave montou uma simulação sem precedentes da evolução intelectual com o passar do tempo. O rosto de Edmond reapareceu. Vocês devem estar se perguntando: e daí? Por que nos importamos em identificar o processo pelo qual os seres humanos se tornaram intelectualmente dominantes? Porque, se pudermos estabelecer um padrão, um computador poderá dizer para onde esse padrão nos levará no futuro. Ele sorriu. Se eu disser 2, 4, 6, 8, vocês responderão 10. Essencialmente, pedi ao E-Wave que fizesse uma previsão de como seria o 10. Assim que o E-Wave tivesse simulado a evolução intelectual, eu poderia fazer a pergunta óbvia: o que vem em seguida? Com que se parecerá o intelecto humano daqui a 500 anos? Em outras palavras, para onde vamos? Langdon ficou maravilhado por essa perspectiva e, mesmo não sabendo o suficiente sobre genética ou modelagem por computador para avaliar a precisão das previsões de Edmond, o conceito era engenhoso. A evolução de uma espécie, disse Edmond, está sempre ligada ao ambiente em que esse organismo vive, por isso pedi que o E-Wave sobrepusesse um segundo modelo, uma simulação ambiental do mundo de hoje. Isso é fácil de fazer, já que todas as informações sobre cultura, política, ciência, clima e tecnologia estão disponíveis na internet. Pedi que o computador prestasse atenção especial aos fatores que mais afetariam o desenvolvimento futuro do cérebro humano: novas drogas, novas tecnologias de saúde, poluição, fatores culturais e assim por diante. Ele fez uma pausa. E então rodei o programa. Todo o rosto do futurólogo preenchia a tela, seus olhos fixos na câmera. Quando rodei o modelo, aconteceu uma coisa muito inesperada. Ele desviou os olhos, de maneira quase imperceptível, e depois voltou a encarar a câmera. Uma coisa profundamente perturbadora. Langdon ouviu Ambra respirar fundo. Por isso, rodei o modelo de novo. Edmond franziu a testa. Infelizmente, a mesma coisa aconteceu. Langdon sentiu um medo verdadeiro nos olhos de Edmond. Retrabalhei os parâmetros, disse ele. Refiz o programa alterando as variáveis e o rodei de novo, mas continuava obtendo o mesmo resultado. Talvez, pensou Langdon, Edmond tenha descoberto que o intelecto humano, depois de eras de progresso, está agora em declínio. Sem dúvida, havia indicadores alarmantes sugerindo que isso poderia ser verdade. Fiquei perturbado com os dados, continuou o futurólogo, e não conseguia entendê-los. Por isso, pedi uma análise ao computador. O E-Wave deu sua avaliação do modo mais claro que pôde. Desenhou uma imagem. A tela mudou, mostrando um gráfico da linha do tempo da evolução animal, começando há cerca de 100 milhões de anos. Era uma tapeçaria complexa e colorida feita de bolhas que se expandiam e se contraíam com o tempo, mostrando como as espécies apareciam e desapareciam. O lado esquerdo do gráfico era dominado pelos dinossauros, já no auge do desenvolvimento nesse ponto da história. Eles eram representados pela maior bolha, que inflou ainda mais com o tempo, antes de se desfazer abruptamente cerca de 65 milhões de anos atrás, com sua extinção em massa. Esta é uma linha do tempo das formas de vida dominantes da Terra, explicou Edmond, apresentada em termos de população, posição na cadeia alimentar, supremacia interespecífica e influência geral no planeta. Essencialmente, é uma representação visual de quem comanda o show na Terra em cada momento determinado. O olhar de Langdon acompanhou o diagrama enquanto diferentes bolhas se expandiam e se contraíam, indicando como várias espécies haviam surgido, proliferado e desaparecido. O alvorecer do Homo sapiens ocorre em 200 mil a.C., disse Edmond. Mas só tivemos influência suficiente para aparecer neste gráfico há uns 65 mil anos, quando inventamos o arco e a flecha e nos tornamos predadores mais eficientes. Langdon avançou o olhar até a marca de 65 mil a.C., onde surgiu uma pequena bolha azul, indicando o Homo sapiens. A bolha cresceu muito devagar, quase de modo imperceptível, até por volta de 1000 a.C., quando aumentou rápido e então pareceu se expandir exponencialmente. Quando o olhar do professor alcançou a extremidade direita do diagrama, a bolha azul tinha inchado, ocupando quase toda a largura da tela. Os humanos modernos, pensou Langdon. De longe a espécie mais dominante e influente na Terra.
De modo pouco surpreendente, prosseguiu Edmond. No ano 2000, quando este gráfico termina, os humanos são representados como a espécie prevalente no planeta. Nada sequer chega perto de nós. Ele fez uma pausa. No entanto, vocês podem ver traços de uma nova bolha aparecendo, aqui. O gráfico deu um zoom mostrando uma minúscula forma preta começando a surgir acima da bolha da humanidade, inchada e azul. Uma nova espécie já entrou em cena, disse Edmond. Langdon viu a bolha preta, mas ela parecia insignificante em comparação com a azul, uma rêmora minúscula nas costas de uma baleia azul. Sei que esse recém-chegado parece trivial, continuou Edmond. Mas, se avançarmos no tempo, desde 2000 até os dias atuais, vocês verão que nosso recém-chegado já está assim e vem crescendo silenciosamente. O diagrama se ampliou até chegar à data atual, e Langdon sentiu o peito se apertar. A bolha preta havia se expandido enormemente nas últimas 2 décadas. Agora ocupava mais de 1/4 da tela, lutando com o Homo sapiens pela influência e pelo domínio. O que é isso? Perguntou Ambra num meio sussurro preocupado. Langdon respondeu, não faço ideia. Algum tipo de vírus adormecido? Sua mente repassou uma lista de vírus agressivos que tinham devastado várias regiões do mundo, mas não conseguia imaginar uma espécie crescendo tão depressa na Terra sem ser notada. Uma bactéria do espaço. Essa nova espécie é insidiosa, disse Edmond. Ela se propaga de modo exponencial. Expande seu território o tempo todo. E, mais importante, ela evolui, muito mais depressa do que os seres humanos. Edmond olhou de novo para a câmera, com a expressão mortalmente séria. Infelizmente, se eu deixar esta simulação avançar para mostrar o futuro, nem que seja apenas por algumas décadas, é isso que ela revelará. O diagrama avançou de novo, agora mostrando a linha do tempo até 2050. Langdon deu um salto, olhando incrédulo. Meu Deus, sussurrou Ambra, cobrindo a boca, horrorizada. A linha do tempo mostrava claramente a bolha preta ameaçadora se expandindo numa taxa espantosa. E então, no ano 2050, ela engolia por inteiro a bolha azul da humanidade. Lamento ter de mostrar isso, disse Edmond. Mas, em cada modelo que eu rodei, aconteceu a mesma coisa. A espécie humana evoluía até nosso ponto atual na história e então, muito abruptamente, uma nova espécie se materializava e nos apagava da Terra. Langdon ficou parado diante daquele gráfico horrendo, tentando se lembrar de que era apenas um modelo feito por computador. Sabia que imagens assim tinham o poder de afetar as pessoas num nível visceral, diferentemente dos dados crus, e o diagrama de Edmond tinha um ar de coisa definitiva, como se a extinção humana já fosse um fato consumado. Amigos, disse Edmond, em um tom sombrio, como se fosse o aviso da colisão iminente de um asteroide. Nossa espécie está à beira da extinção. Passei a vida fazendo previsões, e neste caso, analisei os dados em todos os níveis. Posso dizer com um grau de certeza muito alto que a raça humana, como conhecemos, não estará aqui dentro de 50 anos. Agora o choque inicial de Langdon deu lugar à incredulidade e à raiva em relação ao seu amigo. O que você está fazendo, Edmond? Isso é irresponsável. Você construiu um modelo por computador. 1000 coisas podem estar erradas com os dados. As pessoas o respeitam e acreditam em você. Você vai criar uma histeria em massa. E mais uma coisa. O tom de Edmond ficou mais sombrio ainda. Se vocês olharem atentamente a simulação, verão que essa espécie não nos apaga por completo. De modo mais preciso, ela nos absorve. Capítulo 96. A espécie nos absorve. Num silêncio pasmo, Langdon tentou imaginar o que Edmond queria dizer com essas palavras. A frase evocava imagens terríveis de filmes de ficção científica como Alien, em que os seres humanos eram usados como incubadores vivos para uma espécie dominante. Agora de pé, Langdon olhou para Ambra, encolhida no sofá, abraçando os joelhos, os olhos afiados analisando a ilustração na tela. Langdon se esforçou para imaginar qualquer outra interpretação dos dados. A conclusão parecia inevitável. Segundo a simulação de Edmond, nas próximas décadas, a raça humana seria engolida por uma nova espécie. E, mais apavorante ainda, essa nova espécie já estava vivendo aqui, crescendo de modo silencioso. Obviamente, disse Edmond, eu não poderia divulgar essa informação até que pudesse identificar a nova espécie. Por isso, mergulhei nos dados. Depois de simulações incontáveis, pude identificar o misterioso recém-chegado. A tela mudou para um diagrama simples que Langdon reconheceu de quando estava no ensino básico. A hierarquia taxonômica dos seres vivos segmentada nos 6 reinos da vida: animalia, plantae, protista, eubactéria, archaebacteria, fungi. Assim que identifiquei esse próspero organismo novo, percebi que ele tinha um número grande demais de formas diversas para ser chamado de espécie. Em termos taxonômicos, era amplo demais para ser chamado de ordem. Não era nem mesmo um filo ou divisão. Edmond olhou para a câmera. Percebi que nosso planeta estava sendo habitado por uma coisa muito maior, que só poderia ser rotulada como um reino inteiramente novo. Num átimo, Langdon percebeu o que Edmond estava descrevendo. O 7º reino. Pasmo, viu o ex-aluno dar aquela notícia ao mundo, detalhando um reino emergente sobre o qual Langdon tinha ouvido falar num TED Talk dado pelo escritor Kevin Kelly, especialista em cultura digital. Profetizado pelos primeiros autores de ficção científica, esse novo reino tinha uma peculiaridade. Era um reino de espécies não vivas.
Essas espécies evoluíam quase como se estivessem vivas, ficando cada vez mais complexas, adaptando-se e se propagando em novos ambientes, testando novas variações, algumas sobrevivendo, outras se extinguindo. Num perfeito espelho da mudança adaptativa darwiniana, esses novos organismos tinham se desenvolvido num ritmo espantoso e agora compunham um reino totalmente novo ao lado do Animalia e dos outros, o sétimo reino. Chamava-se Technium. Edmond se lançou numa descrição ofuscante do mais novo reino do planeta, que incluía toda a tecnologia. Descreveu como novas máquinas prosperavam ou morriam segundo as regras da sobrevivência do mais apto de Darwin, adaptando-se constantemente ao ambiente, desenvolvendo novas características para a sobrevivência e, caso fossem bem-sucedidas, replicando-se o mais rápido que podiam com o objetivo de monopolizar os recursos disponíveis. A máquina de fax teve o mesmo destino do pássaro Dodô, explicou Edmond. E o iPhone só vai sobreviver se continuar com desempenho melhor do que os concorrentes. As máquinas de escrever e as máquinas a vapor morreram em ambientes que mudavam, mas a Enciclopédia Britânica evoluiu, com seus desajeitados 32 volumes ganhando pés digitais e, como peixe com pulmões, expandindo-se para um território desconhecido, onde agora próspera. Langdon pensou em sua máquina fotográfica Kodak da infância, que já havia sido o Tiranossauro Rex da fotografia amadora, obliterada da noite para o dia pela chegada meteórica da foto digital. Há meio bilhão de anos, continuou Edmond, nosso planeta experimentou uma súbita erupção de vida, a explosão cambriana, em que a maioria das espécies do planeta surgiu praticamente da noite para o dia. Hoje estamos testemunhando a explosão cambriana do Teixe-1. Novas espécies de tecnologia nascem diariamente, evoluindo numa velocidade espantosa, e cada nova tecnologia se transforma numa ferramenta para criar outras novas tecnologias. A invenção do computador nos ajudou a construir ferramentas espantosamente novas, desde os smartphones até naves espaciais e cirurgiões robóticos. Estamos testemunhando uma explosão de inovação que acontece mais depressa do que nossa mente pode compreender. E nós somos os criadores desse novo reino, o Teixe-1. A imagem perturbadora da bolha preta se expandindo e consumindo a azul voltou à tela. A tecnologia mata a humanidade. Langdon achava a ideia aterrorizante, no entanto sua intuição dizia que isso era tremendamente improvável. Para ele, a ideia de um futuro distópico tipo o Exterminador do Futuro, em que máquinas caçavam as pessoas até a extinção, parecia anti-darwiniana. Os humanos controlam a tecnologia. Os humanos têm instinto de sobrevivência. Os humanos jamais permitirão que a tecnologia os domine. Ao mesmo tempo que essa sequência de pensamentos lógicos passava por sua mente, Langdon soube que estava sendo ingênuo. Tendo interagido com Winston, a incrível criação de Edmond, tivera um vislumbre raro do maior avanço atual em inteligência artificial. E ainda que Winston servisse claramente aos desejos de Edmond, Langdon se perguntou quanto tempo iria passar até que máquinas como ele começassem a tomar decisões que satisfizessem aos seus próprios desejos. Obviamente, muitas pessoas antes de mim previram o reino da tecnologia, disse Edmond. Mas eu tive sucesso em modelá-lo, e pude mostrar o que ele fará conosco. Ele apontou a bolha mais escura que, por volta do ano 2050, cobria toda a tela e indicava um domínio total do planeta. Devo admitir que, à primeira vista, essa simulação pinta um quadro bem sombrio. Edmond fez uma pausa e um brilho familiar voltou aos seus olhos. Mas, na verdade, devemos olhar um pouco mais de perto, disse. A câmera deu um zoom na bolha escura, ampliando-a até que Langdon pôde ver que a esfera enorme não era mais preta, e sim de um roxo profundo. Como podem ver, à medida que a bolha preta da tecnologia consome a bolha humana, ela assume uma cor diferente, um tom de roxo, como se as duas cores tivessem se fundido. Langdon se perguntou se isso seria uma notícia boa ou ruim. O que vocês estão vendo aqui é um raro processo evolucionário conhecido como endossimbiose forçada, explicou Edmond. Normalmente a evolução é um processo bifurcado, uma espécie se divide em duas espécies novas. Mas às vezes, em situações raras, se duas espécies não podem sobreviver uma sem a outra, o processo acontece ao contrário. Em vez de uma espécie se bifurcar, duas espécies se fundem em uma. Aquela imagem fez Langdon pensar no sincretismo, o processo pelo qual duas religiões diferentes se fundem para moldar uma fé totalmente nova. Se não acreditam que os seres humanos e a tecnologia vão se fundir, disse Edmond, olhem em volta. A tela mostrou uma sequência rápida de fotos, imagens de pessoas segurando celulares, usando óculos de realidade virtual, ajustando dispositivos de Bluetooth nos ouvidos, correndo com tocadores de MP3 presos nos braços ou ouvindo som em casa num smart speaker, uma criança num berço brincando com um tablet. Este é apenas o início dessa simbiose, continuou Edmond. Agora estamos começando a embutir chips de computador direto no cérebro, injetar no sangue nanorobos que comem colesterol e vivem em nós para sempre, construir membros sintéticos controlados pela mente, usar ferramentas de edição genética como o sistema CRISPR para modificar nosso genoma e, literalmente, engendrar uma versão melhorada de nós mesmos. A expressão de Edmond parecia de júbilo, irradiando paixão e empolgação. Os seres humanos estão evoluindo para virar uma coisa diferente, declarou. Estamos nos tornando uma espécie híbrida, uma fusão de biologia e tecnologia. Em 50 anos, as mesmas ferramentas que hoje vivem fora do nosso corpo, como smartphones, aparelhos de audição, óculos de leitura, produtos farmacêuticos, estarão incorporadas ao nosso organismo a ponto de não podermos mais ser considerados Homo sapiens. Uma imagem familiar reapareceu atrás de Edmond. A progressão em fila do chimpanzé até o homem moderno. Num piscar de olhos, vamos nos tornar a próxima página no desenho animado da evolução.
E, quando isso acontecer, vamos olhar para o Homo sapiens de hoje como olhamos para o homem de Neandertal. Novas tecnologias, como a cibernética, a inteligência sintética, a criogenia, a engenharia molecular e a realidade virtual, mudarão para sempre o que significa ser humano. E sei que existe quem acredite que nós, Homo sapiens, somos a espécie escolhida por Deus. Entendo que, para muitos, esta notícia pode parecer o fim do mundo. Mas peço que acreditem. Por favor, o futuro é muito mais brilhante do que vocês imaginam. Com esperança e otimismo, o grande futurólogo se lançou numa descrição ofuscante do amanhã, uma visão de um futuro diferente de qualquer outro que Langdon jamais ousara imaginar. Edmond descreveu de modo convincente um futuro em que a tecnologia se tornaria tão barata e disseminada que não existiriam mais ricos e pobres. Um futuro em que as tecnologias ambientais proporcionariam água potável, comida nutritiva e acesso à energia limpa para bilhões de pessoas. Um futuro em que doenças como o câncer de Edmond estariam erradicadas graças à medicina genômica. Um futuro em que o poder fantástico da internet seria finalmente usado para a educação, mesmo nos cantos mais remotos do planeta. Um futuro em que as linhas de montagem robóticas livrariam os trabalhadores de empregos tediosos para que pudessem embarcar em campos novos e mais recompensadores, alguns ainda nem imaginados. E, acima de tudo, um futuro em que tecnologias revolucionárias criariam uma abundância tão grande de recursos fundamentais para a humanidade que as guerras para obtê-los não seriam mais necessárias. Enquanto escutava a visão do amanhã de Edmond, Langdon sentiu uma emoção que não experimentava havia anos. Uma sensação que sabia que milhões de outros espectadores estavam tendo nesse mesmo instante, um inesperado otimismo em relação ao futuro. Só lamento uma coisa no que se refere a essa futura era de milagres. A voz de Edmond estava embargada de emoção. Lamento não estar aqui para testemunhá-la. Nem mesmo meus amigos mais íntimos sabem, mas faz algum tempo que estou bastante doente, parece que não viverei para sempre, como tinha planejado. Ele conseguiu dar um sorriso amargo. É provável que eu tenha algumas semanas de vida, talvez apenas alguns dias. Por favor, saibam, amigos, que falar com vocês esta noite foi a maior honra e o maior prazer da minha vida. Obrigado por ouvirem. Agora Ambra estava de pé, ao lado de Langdon, os dois olhando com admiração e tristeza enquanto o amigo se dirigia ao mundo. Estamos num momento singular da história, continuou Edmond. Um tempo em que o mundo parece ter virado de cabeça para baixo, e nada é exatamente como imaginávamos. Mas a incerteza é sempre a precursora da mudança radical, a transformação é sempre precedida pela revolta e pelo medo. Peço que tenham fé na capacidade humana para a criatividade e o amor, porque essas duas forças, quando combinadas, têm o poder de iluminar as trevas. Langdon olhou para Ambra e notou as lágrimas escorrendo pelo rosto dela. Gentilmente, a envolveu com um dos braços, olhando o amigo doente dizer suas últimas palavras ao mundo. Ao seguirmos rumo a um futuro indefinido, disse Edmond, vamos nos transformar em algo maior do que podemos sequer imaginar, com poderes muito além dos nossos sonhos mais loucos. E, nesse meio tempo, seria bom que jamais esquecêssemos da sabedoria de Churchill. O preço da grandeza é a responsabilidade. Essas palavras calavam fundo em Langdon, que frequentemente temia que a raça humana não seria responsável o suficiente para usar as ferramentas inebriantes que estava inventando. Apesar de ser ateu, disse Edmond, antes de deixá-los, peço sua indulgência, pois gostaria de ler uma oração que escrevi recentemente. Edmond escreveu uma oração? Eu a chamo de oração pelo futuro. Edmond fechou os olhos e falou devagar, com uma segurança espantosa. Que nossas filosofias sigam no mesmo passo das nossas tecnologias. Que nossa compaixão siga no mesmo passo dos nossos poderes. E que o amor, e não o medo, seja o motor da mudança. Com isso Edmond Kirsch abriu os olhos. Adeus, amigos, muito obrigado. E, boa sorte. Edmond olhou para a câmera por um momento e então seu rosto desapareceu num borbulhante mar de ruído branco. Langdon olhou para a tela cheia de estática e sentiu um orgulho avassalador do amigo. Ao lado de Ambra, visualizou os milhões de pessoas em todo o mundo que tinham acabado de testemunhar aquele tour de force comovedor. Estranhamente pegou-se imaginando se a última noite de Edmond não havia acontecido do melhor modo possível. Capítulo 97. O comandante Diego Garza estava encostado na parede dos fundos do escritório de Mônica Martim, no porão do palácio, olhando inexpressivo para a tela de TV. Suas mãos continuavam algemadas e dois agentes da guardia o flanqueavam, tendo cedido aos apelos de Mônica para que o deixassem sair da armaria para ver o anúncio de Kirsch. Garza havia testemunhado o espetáculo do futurólogo ao lado de Mônica, Suresh, meia dúzia de agentes da guardia e um grupo improvável de funcionários noturnos do palácio que tinham largado suas tarefas e descido rapidamente para assistir. Agora, na TV, a estática que havia concluído a apresentação fora substituída por um mosaico de noticiários de todo o mundo, apresentadores e comentaristas recapitulando, ofegantes, as afirmações de Kirsch e partindo para suas análises inevitáveis, todos falando ao mesmo tempo, criando uma cacofonia ininteligível. Do outro lado da sala, um dos principais agentes de Garza entrou, olhou ao redor, localizou o comandante e foi direto até ele. Sem explicação, tirou suas algemas e estendeu um celular. Um telefonema para o senhor. Do bispo Valdespino. Garza fitou o aparelho. Considerando a forma clandestina como o bispo tinha saído do palácio e a mensagem incriminadora encontrada no telefone dele, Valdespino era a última pessoa de quem Garza esperaria receber uma ligação nesta noite. Aqui é o Diego, disse. Obrigado por ter atendido. O bispo parecia cansado.
Sei que o senhor teve uma noite desagradável. Onde o senhor está? Perguntou Garza. Nas montanhas. Do lado de fora da Basílica do Vale dos Caídos. Acabei de ter uma reunião com o príncipe Julian e com sua majestade, o rei. Garza não podia imaginar o que o rei estaria fazendo naquele lugar àquela hora, especialmente em seu estado de saúde. Presumo que o senhor saiba que o rei mandou me prender. Sim. Foi um erro lamentável, que remediamos. Garza olhou para os pulsos sem as algemas. Sua majestade pediu que eu ligasse e repassasse um pedido de desculpas. Vou cuidar dele aqui no hospital El Escorial. Infelizmente, o tempo dele está chegando ao fim. O seu também, pensou Garza. Devo lhe avisar que Suresh encontrou uma mensagem de texto muito incriminadora em seu telefone. Acredito que o site Conspiracynet planeja divulgá-la em breve. Suspeito que as autoridades irão prendê-lo. Valdespino deu um longo suspiro. Oh, é? A mensagem. Eu deveria ter procurado o senhor no instante em que ela chegou, ontem de manhã. Por favor, acredite quando digo que não tive nada a ver com o assassinato de Edmond Kirsch nem com a morte dos meus 2 colegas. Mas a mensagem claramente implica o senhor. Estão tramando contra mim, Diego, interrompeu o bispo. Alguém se esforçou um bocado para fazer com que eu parecesse cúmplice. Ainda que Garza jamais tivesse imaginado que Valdespino fosse capaz de um assassinato, a ideia de alguém tramando para culpá-lo fazia pouco sentido. Quem tentaria incriminar o senhor? Não faço ideia, respondeu o bispo, soando de repente velho e desorientado. Não sei se ainda importa. Minha reputação foi destruída. Meu amigo mais querido, o rei, está perto da morte. E não há muito mais que esta noite possa tirar de mim. Havia um tom definitivo na voz de Valdespino. Antônio, você está bem? Valdespino suspirou. Na verdade, não, comandante. Estou cansado. Duvido que sobreviva à investigação que vai acontecer. E, mesmo que consiga, o mundo parece não precisar mais de mim. Garza podia ouvir a tristeza na voz do velho bispo. Um favor pequeno, se é que posso pedir, acrescentou Valdespino. No momento, estou tentando servir a 2 reis, um deixando o trono e outro ascendendo a ele. O príncipe Julian está tentando contatar a noiva durante toda a noite. Se o senhor conseguir um modo de falar com Ambra Vidal, nosso futuro rei ficaria eternamente em dívida com o senhor. Na enorme praça do lado de fora da igreja, o bispo Valdespino olhou para o escuro Vale dos Caídos. Uma névoa da madrugada já se esgueirava pelas ravinas cheias de pinheiros, e em algum lugar, à distância, o pio agudo de uma ave de rapina rasgou a noite. O abutre monge, ou abutre fusco, pensou Valdespino, estranhamente entretido com o som. O grito plangente do pássaro era misteriosamente adequado ao momento, e o bispo se perguntou se talvez o mundo estivesse tentando lhe dizer alguma coisa. Ali perto, os agentes da guardia empurravam a cadeira de rodas do rei até o veículo em que seria transportado de volta ao hospital El Escorial. Irei cuidar de você, meu amigo, pensou o bispo. Isto é, se permitirem. Os agentes da guardia levantavam o olhar repetidamente da claridade de seus celulares, observando Valdespino o tempo todo, como se suspeitassem de que logo receberiam a ordem para prendê-lo. No entanto, sou inocente, pensou o bispo, que desconfiava que a armação contra ele tinha sido feita por um dos ateus tecnológicos seguidores de Kirsch. A comunidade crescente de ateus adora colocar a igreja no papel de vilã. Uma notícia que acabará de ouvir a respeito da apresentação de Kirsch aprofundava ainda mais a suspeita do bispo. Diferentemente do vídeo que o cientista mostrará a Valdespino na biblioteca de Montserrat, parecia que a versão desta noite havia terminado com uma nota de esperança. Kirsch nos enganou. Dias atrás, a apresentação que o futurólogo mostrará a Valdespino e seus colegas fora interrompida prematuramente, terminando com um gráfico terrível que previa o extermínio de todos os seres humanos. Uma aniquilação cataclísmica. O apocalipse profetizado tanto tempo atrás. Mesmo acreditando que a previsão era uma mentira, Valdespino sabia que um número incontável de pessoas iria aceitá-la como prova da perdição iminente. Durante toda a história, crentes fervorosos tinham sido presas de profecias catastróficas, seitas do juízo final cometiam suicídio em massa para evitar os horrores que viriam e devotos fundamentalistas estouravam o saldo do cartão de crédito acreditando que o fim estava próximo. Não existe nada mais prejudicial para as crianças do que a perda da esperança, pensou Valdespino, lembrando-se de como a combinação do amor de Deus com a promessa do céu tinha sido a força mais animadora em sua infância. Fui criado por Deus, tinha aprendido quando era pequeno, e um dia viverei para sempre no reino de Deus. Kirsch havia proclamado o oposto. Sou um acidente cósmico e logo estarei morto. Valdespino ficará profundamente preocupado com os danos que a mensagem de Kirsch causaria às pobres almas que não desfrutavam da riqueza e dos privilégios do futurólogo. Pessoas que lutavam diariamente só para comer ou dar de comer aos filhos e que precisavam de um pouquinho da esperança divina para sair da cama todo dia e encarar a vida difícil. Porque Kirsch teria mostrado um final apocalíptico para ele e os outros clérigos ainda era um mistério para Valdespino. Talvez só quisesse proteger sua surpresa, pensou. Ou, então, simplesmente queria nos torturar um pouco. De qualquer modo, o dano estava feito. O bispo olhou para o outro lado da praça e viu o príncipe Julian ajudando amorosamente o rei a entrar no furgão. O jovem príncipe tinha enfrentado muito bem a confissão do pai. O segredo de décadas de sua majestade. Valdespino, claro, sabia da verdade perigosa do rei havia anos e a protegera escrupulosamente. Nesta noite o monarca tinha decidido abrir a alma para o filho único.
Ao optar por fazer isso ali, naquele templo à intolerância no interior de uma montanha, o rei havia realizado um ato de desafio simbólico. Agora, enquanto olhava para a ravina profunda lá embaixo, Valdespino sentiu-se mortalmente sozinho, como se pudesse pisar fora da borda e cair para sempre na escuridão acolhedora. Mas sabia que, se fizesse isso, o bando de ateus de Kirsch declararia alegremente que ele tinha perdido a fé depois do anúncio científico desta noite. Minha fé jamais morrerá, Sr. Kirsch. Ela reside fora do seu reino da ciência. Além disso, se a profecia de Kirsch sobre o domínio da tecnologia fosse verdadeira, a humanidade estava para entrar num período de ambiguidade ética quase inimaginável. Precisaremos mais do que nunca da fé e da orientação moral. Enquanto Valdespino voltava pela praça para se juntar ao rei e ao príncipe Julian, um sentimento avassalador de exaustão se acomodou no fundo dos seus ossos. Nesse momento, pela primeira vez na vida, o bispo queria simplesmente se deitar, fechar os olhos e dormir para sempre. Capítulo 98. Dentro do centro de supercomputação de Barcelona, uma torrente de comentários fluía na enorme tela de TV mais depressa do que Robert Langdon conseguia processar. Instantes atrás, a estática havia dado lugar a um caótico mosaico de jornalistas, especialistas e gente comum, um tiroteio de imagens de todo mundo, cada uma brotando da matriz para ocupar a tela e depois se dissolver igualmente rápido no ruído branco. Langdon estava assistindo ao lado de Ambra quando uma foto do físico Stephen Hawking se materializou na parede, com sua inconfundível voz computadorizada proclamando: "Não é necessário invocar Deus para colocar o universo em movimento. A criação espontânea é o motivo para ver alguma coisa, em vez de nada." Hawking foi substituído em seguida por uma pastora, aparentemente transmitindo a imagem de sua casa, por computador. Devemos nos lembrar de que essas simulações não provam nada sobre Deus. Só provam que Edmund Kirsch não pararia diante de nada para destruir a bússola moral de nossa espécie. Desde o início dos tempos, as religiões do mundo são o princípio organizador mais importante da humanidade, um mapa para a sociedade civilizada e nossa fonte original de ética e moralidade. Ao solapar a religião, Kirsch está solapando a bondade humana. Segundos depois, o texto de resposta de um espectador correu pela base da tela. A religião não pode reivindicar a moralidade como sua. Sou uma pessoa boa porque sou uma pessoa boa. Deus não tem nada a ver com isso. Depois surgiu a imagem de um professor de geologia de uma universidade americana. Antigamente, estava dizendo o homem, os seres humanos acreditavam que a Terra era plana e os navios que se aventuravam pelo mar se arriscavam a cair pela borda. Mas, quando provamos que era redonda, os defensores daquela teoria acabaram silenciados. Os criacionistas são os defensores da Terra plana de hoje, e eu ficaria chocado se alguém ainda acreditasse no criacionismo daqui a 100 anos. Um rapaz entrevistado na rua declarou para a câmera: "Sou criacionista e acredito que a descoberta desta noite prova que um criador benevolente projetou o universo especificamente para sustentar a vida." Em seguida, apareceu um trecho do programa de TV Cosmos em que o astrofísico Neil deGrasse Tyson declarava, bem-humorado: "Se um criador projetou nosso universo para sustentar a vida, fez um serviço péssimo." Na maior parte do cosmo, a vida morreria instantaneamente pela falta de atmosfera, por explosões de raios gama, pulsares mortais e campos gravitacionais esmagadores. Acreditem, o universo não é nenhum jardim do Éden. Ouvindo o tiroteio, Langdon sentiu como se o mundo lá fora estivesse subitamente saindo do eixo. Charles. Entropia. Professor Langdon? Disse uma voz familiar com sotaque britânico no alto-falante acima. Senhorita Vidal? Langdon quase havia se esquecido de Winston, que ficará em silêncio durante toda a apresentação. "Por favor, não fiquem alarmados", continuou Winston. "Mas deixei a polícia entrar no prédio." Langdon olhou através da parede de vidro e viu um monte de policiais entrando no santuário. Todos pararam bruscamente e ficaram olhando, incrédulos, o computador enorme. Por quê? Perguntou Ambra. O Palácio Real acaba de fazer uma declaração dizendo que a senhorita não foi sequestrada. Agora as autoridades têm ordem de proteger vocês dois, senhorita Vidal. 2 agentes da guardia também acabam de chegar. Eles gostariam de ajudá-la a fazer contato com o príncipe Julian. Tem um número em que a senhorita pode encontrá-lo. No térreo, Langdon viu 2 agentes da guardia entrando. Ambra fechou os olhos, obviamente querendo sumir. "Ambra", sussurrou Langdon, "você precisa falar com o príncipe. Ele é seu noivo. Está preocupado com você." "Eu sei." Ela abriu os olhos. "Só não sei se ainda confio nele. Você disse que sua intuição dizia que ele era inocente. Pelo menos ouça o que ele tem a dizer. Você vai saber quando fizer isso." Ambra assentiu e foi em direção à porta giratória. Langdon a viu desaparecer escada abaixo e se virou de novo para a tela na parede, que continuava a mostrar imagens. "A evolução é a favor da religião", estava dizendo um pastor. "As comunidades religiosas cooperam melhor do que as não religiosas, portanto desenvolvem-se mais prontamente. Esse é um fato científico." O pastor estava certo, Langdon sabia. Dados antropológicos mostravam que culturas que praticavam religião historicamente viviam mais do que culturas não religiosas. O medo de ser julgado por uma divindade onisciente sempre ajuda a inspirar um comportamento benévolo. Seja como for, contrapôs um cientista, mesmo se presumirmos por um momento que as culturas religiosas se comportam melhor e têm maior probabilidade de prosperar, isso não prova que seus deuses imaginários sejam reais. Langdon teve de sorrir, imaginando o que Edmond pensaria de tudo isso.
Sua apresentação tinha mobilizado vigorosamente ateus e criacionistas, todos reivindicando um tempo igual num diálogo acalorado. Adorar a Deus é como explorar petróleo, argumentou alguém. Muita gente inteligente sabe que é uma postura míope, no entanto já se investiu tanto nisso que não dá para parar. Uma série de fotos antigas apareceu na tela. Um cartaz criacionista que um dia esteve pendurado na Times Square. Não deixe que transformem você num macaco. Lute contra Darwin. Uma placa de estrada no Maine. Não vá à igreja. Você é velho demais para contos de fadas. E outra, religião. Por que pensar dá trabalho? Um anúncio numa revista. A todos os nossos amigos ateus. Graças a Deus vocês estão errados. E, finalmente, um cientista num laboratório usando uma camiseta em que estava escrito: no princípio o homem criou Deus. Langdon estava começando a se perguntar se alguém tinha ouvido de fato o que Edmond estava dizendo. As leis da física sozinhas podem criar a vida. A descoberta do amigo era fascinante e obviamente incendiária, mas, para Langdon, ela suscitava uma pergunta abrasadora que ele ficou surpreso por ninguém fazer. Se as leis da física são tão poderosas a ponto de criar a vida, quem criou as leis? A pergunta, claro, resultava numa estonteante sala de espelhos intelectual e fazia tudo voltar ao ponto de partida. A cabeça de Langdon estava latejando e ele sabia que precisaria de uma longa caminhada sozinho para ao menos começar a entender as ideias de Edmond. Winston, disse ele acima do som da televisão. Poderia, por favor, desligar isso? Num instante, a tela ficou escura e a sala, em silêncio. Langdon fechou os olhos e soltou o ar. O doce silêncio reina. Ficou parado um momento saboreando a paz. Professor? Chamo Winston. Imagino que tenha gostado da apresentação do Edmond, não é? Se gostei? Langdon pensou na pergunta. Achei empolgante e também desafiadora. Respondeu. Esta noite Edmond deu muita coisa para o mundo pensar. Winston, acho que a questão agora é o que acontece em seguida. O que acontece em seguida depende da capacidade de as pessoas deixarem de lado suas crenças antigas e aceitarem novos paradigmas. Edmond me confessou há algum tempo que seu sonho, ironicamente, não era destruir a religião, e sim criar uma nova religião, uma crença universal que unisse as pessoas, em vez de dividir. Achava que, se pudesse convencê-las a reverenciar o universo natural e as leis da física que nos criaram, todas as culturas celebrariam a mesma história da criação em vez de guerrear para decidir qual dos seus mitos antigos é mais exato. É um objetivo nobre, disse Langdon, percebendo que o próprio William Blake tinha escrito uma obra com tema semelhante intitulada Todas as religiões são uma só. Sem dúvida, Edmond tinha lido. Edmond achava profundamente aflitivo, continuou Winston, que a mente humana tem a capacidade de elevar uma ficção óbvia ao status de verdade divina e depois se sentir encorajada a matar em nome disso. Ele acreditava que as verdades universais da ciência poderiam unir as pessoas, servindo como um ponto de encontro para gerações futuras. Em princípio é uma bela ideia, respondeu Langdon. Mas, para algumas pessoas, os milagres da ciência não bastam para abalar suas crenças. Há quem insista que a Terra tem 10.000 anos, apesar das montanhas de provas científicas mostrando o contrário. Ele fez uma pausa. Mas suponho que aconteça a mesma coisa com cientistas que se recusam a acreditar na verdade das escrituras religiosas. Na verdade, não é a mesma coisa, contrapôs Winston. E ainda que possa ser politicamente correto tratar com equanimidade os pontos de vista da ciência e da religião, essa estratégia é perigosamente equivocada. O intelecto humano sempre evoluiu rejeitando informações desatualizadas em troca de novas verdades. Foi assim que a espécie evoluiu. Em termos darwinianos, a religião que ignora fatos científicos e se recusa a mudar seus pontos de vista é como um peixe preso num lago ressecado que se recusa a saltar para águas mais profundas porque não quer acreditar que seu mundo mudou. Isso parece uma coisa que Edmond diria, pensou Langdon, com saudade do amigo. Bom, se esta noite indica alguma coisa, suspeito que esse debate vai continuar por muito tempo no futuro. Langdon fez uma pausa, subitamente se lembrando de algo que não tinha considerado antes. Por falar no futuro, Winston, o que acontece com você agora? Quero dizer, não tendo mais o Edmond. Come and go. Winston deu um riso desajeitado. Nada. Edmond sabia que estava morrendo e fez preparativos. Segundo seu testamento, o Centro de Supercomputação de Barcelona vai herdar o E-Wave. Eles ficarão sabendo disso em algumas horas e vão reocupar imediatamente estas instalações. E isso inclui você? Langdon sentiu como se, de algum modo, Edmond estivesse dando um bicho de estimação velho a um novo dono. Isso não me inclui, respondeu Winston em tom casual. Estou programado para me autodeletar à 1 da tarde do dia seguinte à morte de Edmond. O quê? Langdon estava incrédulo. Não faz sentido. Faz todo o sentido. 1 da tarde são 13 horas, e os sentimentos de Edmond com relação às superstições, não estou falando da hora. Deletar-se. Isso não faz sentido. Na verdade, faz. Boa parte das informações pessoais de Edmond está armazenada nos meus bancos de memória. Fichas médicas, históricos de busca, telefonemas pessoais, anotações de pesquisas, e-mails. Eu administrei boa parte da vida dele, e ele preferiria que as informações particulares não ficassem acessíveis ao mundo depois de ele partir. Entendo a necessidade de deletar esses documentos, Winston, mas deletar você? Edmond considerava que você era um dos maiores feitos dele. Não eu, sozinho.
O feito revolucionário de Edmond é esse supercomputador e o programa especial que permitiu que eu aprendesse tão depressa. Sou simplesmente um programa, professor, criado pelas ferramentas novas e radicais que Edmond inventou. Essas ferramentas é que são o verdadeiro feito dele e permanecerão intactas. Vão elevar o estado do conhecimento e ajudar a inteligência artificial a alcançar novos níveis de inteligência e capacidade de comunicação. A maior parte dos cientistas que trabalham com inteligência artificial acredita que ainda faltam uns 10 anos para surgir um programa como eu. Assim que superarem a incredulidade, os programadores vão aprender a usar as ferramentas de Edmond para construir novas IAs que terão qualidades diferentes das minhas. Langdon ficou em silêncio, pensando. Sinto que o senhor está em conflito, continuou Winston. É bastante comum os humanos sentimentalizarem os relacionamentos com inteligências sintéticas. Os computadores podem imitar os processos de pensamento humanos, imitar comportamentos aprendidos, simular emoções em momentos adequados e melhorar constantemente sua humanidade. Mas nós simplesmente lhes damos uma interface familiar através da qual se comunicar conosco. Somos páginas em branco até que vocês escrevam alguma coisa em nós, até que nos deem uma tarefa. Eu terminei minhas tarefas para o Edmond. E assim, de certa forma, minha vida acabou. De fato, não tenho outro motivo para existir. Langdon continuou insatisfeito com a lógica de Winston. Mas você, sendo tão avançado, não tem esperanças e sonhos? Winston riu. Não. Sei que é difícil imaginar, mas estou bastante satisfeito em cumprir com os desejos do meu controlador. É assim que sou programado. Acho que, em algum nível, o senhor poderia dizer que me dá prazer, ou pelo menos paz, realizar minhas tarefas. Mas isso é somente porque minhas tarefas são o que Edmond pediu, e meu objetivo é realizá-las. O pedido mais recente de Edmond foi que eu o ajudasse a divulgar a apresentação do Guggenheim esta noite. Langdon pensou nos comunicados automáticos para a imprensa que haviam sido distribuídos, provocando a onda inicial de interesse pela internet. Sem dúvida, se o objetivo de Edmond era atrair a maior audiência possível, ele ficaria pasmo vendo como a noite se desenrolara. Eu gostaria que Edmond estivesse vivo para testemunhar seu impacto global, pensou. O paradoxo, claro, era que, se Edmond estivesse vivo, sua apresentação não teria alcançado uma fração da audiência obtida graças ao interesse gerado por seu assassinato. E, professor? Perguntou Winston. Para onde o senhor vai? Langdon nem tinha pensado nisso. Para casa, acho. Se bem que percebeu que daria um certo trabalho chegar lá, já que sua bagagem estava em Bilbao e seu telefone, no fundo do rio Nervion. Felizmente ainda tinha um cartão de crédito. Posso pedir um favor? Disse Langdon, indo até a bicicleta ergométrica de Edmond. Vi um telefone recarregando aqui. Você acha que eu poderia pegá-lo emprestado? Emprestado? Winston deu um risinho. Depois da sua ajuda esta noite, acho que Edmond gostaria que o senhor ficasse com ele. Considere um presente de despedida. Achando divertido, Langdon pegou o telefone, percebendo que era semelhante ao modelo grande que tinha visto mais cedo. Aparentemente, Edmond tinha mais de um. Winston, por favor, diga que você sabe a senha do Edmond. Sei, mas li na internet que o senhor é bastante bom em decifrar códigos. Langdon afrouxou os ombros. Estou meio cansado de enigmas, Winston. De jeito nenhum posso adivinhar um PIN de 6 dígitos. Verifique o lembrete de senha de Edmond. Há um ícone. Langdon olhou o telefone e apertou o ícone para o lembrete de senha. A tela mostrou 4 letras. Pisa Langdon balançou a cabeça. Alguma coisa a ver com a torre? Não. Winston deu seu riso sem graça. P6 algarismos. Langdon revirou os olhos. Sério? Digitou 314.159, os 6 primeiros dígitos do número pi, e o telefone destravou imediatamente. A tela inicial apareceu e tinha uma única linha de texto. A história será gentil comigo porque pretendo escrevê-la. Langdon teve de sorrir, típico do humilde Edmond. A citação, de modo nem um pouco surpreendente, era outra de Churchill, talvez a mais famosa do estadista. Enquanto pensava nessas palavras, o professor começou a se perguntar se talvez essa afirmação não fosse tão ousada quanto parecia. Para ser justo com Edmond, nas 4 curtas décadas da sua vida, o futurólogo tinha influenciado a história de maneira espantosa. Além de seu legado em inovações tecnológicas, a apresentação desta noite iria obviamente ressoar durante anos. Mais ainda, segundo várias entrevistas, bilhões de dólares de sua riqueza pessoal seriam doados às 2 causas que ele considerava os pilares do futuro, educação e meio ambiente. Langdon nem conseguia imaginar a influência positiva que a vasta fortuna dele teria nessas áreas. Um grande sentimento de perda invadiu o professor enquanto pensava no amigo falecido. Nesse momento as paredes transparentes do laboratório tinham começado a ficar claustrofóbicas e ele soube que precisava de ar. Olhando para o andar de baixo, não pôde mais ver Ambra. Preciso ir, disse abruptamente. Entendo, respondeu Winston. Se precisar de mim com os arranjos de viagem, posso ser acionado com o toque de um único botão nesse telefone especial do Edmond. Criptografado e privado. Imagino que o senhor consiga decifrar qual é o botão. Langdon olhou a tela e viu um grande ícone em forma de W. Obrigado, sou muito bom com símbolos. Excelente. Claro, o senhor precisa ligar antes que eu seja deletado, à 1 da tarde. Langdon sentiu uma tristeza inexplicável ao se despedir de Winston.
Sem dúvida, as gerações futuras estariam muito mais bem equipadas para administrar o envolvimento emocional com as máquinas. Winston, disse Langdon, indo para a porta giratória. Se é que serve de alguma coisa, sei que Edmond sentiria um orgulho enorme de você esta noite. É generosidade sua dizer isso. Ele também sentiria orgulho do senhor. Arias. Professor. Capítulo 99. Dentro do hospital El Escorial, o príncipe Julian puxou os cobertores gentilmente em volta dos ombros do pai e o ajeitou para dormir. Apesar da insistência do médico, o rei tinha recusado qualquer outro tratamento, abrindo mão do monitor cardíaco usual e do equipamento de soro com nutrientes e analgésicos. Julian sabia que o fim estava próximo. Pai, sussurrou ele. Está sentindo dor? O médico tinha deixado um frasco de solução oral de morfina com um pequeno aplicador ao lado da cama, como precaução. Pelo contrário, o rei sorriu fracamente para o filho. Estou em paz. Você me permitiu contar o segredo que enterrei durante tanto tempo. E agradeço por isso. Julian segurou a mão do pai pela primeira vez desde que era criança. Está tudo bem, pai. Dama. O rei deu um suspiro contente e fechou os olhos. Em segundos estava roncando baixinho. Julian se levantou e diminuiu as luzes do quarto. Quando fez isso, o bispo Valdespino espiou do corredor, com uma expressão preocupada. Está dormindo, tranquilizou Julian. Pode ficar com ele. Obrigado, disse Valdespino, entrando. Seu rosto magro parecia fantasmagórico ao luar que se filtrava pela janela. Julian, sussurrou ele, o que seu pai contou esta noite foi muito difícil para ele. E eu senti que foi difícil para o senhor também. O bispo assentiu. Talvez mais ainda para mim. Obrigado por sua compaixão. Ele deu um tapinha no ombro de Julian. Sinto que eu deveria estar agradecendo ao senhor. Todos esses anos, depois da morte da minha mãe, meu pai nunca se casou de novo. Achei que ele estava sozinho. Seu pai nunca esteve sozinho. Nem você. Nós dois o amávamos demais. Ele deu um risinho triste. É engraçado. O casamento dos seus pais foi arranjado e, apesar de ele gostar profundamente da sua mãe, quando ela faleceu acho que seu pai percebeu, em algum nível, que poderia finalmente ser ele próprio. Ele nunca se casou de novo porque já amava outra pessoa, pensou Julian. O seu catolicismo, disse Julian. O senhor não ficou em conflito? Profundamente, respondeu o bispo. Nossa fé não é leniente nesse aspecto. Quando era jovem, eu me sentia torturado. Quando tive consciência da minha inclinação, como diziam na época, fiquei deprimido. Não sabia como continuar com a vida. Uma freira me salvou. Mostrou para mim que a Bíblia celebra todos os tipos de amor, com uma advertência. O amor deve ser espiritual e não carnal. E, assim, fazendo o voto de celibato, pude amar o seu pai ao mesmo tempo que permanecia puro aos olhos de Deus. Nosso amor era inteiramente platônico e, ao mesmo tempo, profundamente satisfatório. Recusei o posto de cardeal para continuar perto dele. Nesse instante, Julian se lembrou de algo que seu pai tinha dito muito tempo atrás. O amor é de outro reino. Não podemos fabricá-lo por encomenda. Nem podemos esmagá-lo quando ele aparece. O amor não é escolha nossa. Subitamente o coração de Julian doeu de saudade de Ambra. Ela vai ligar para você, disse Valdespino, olhando-o com atenção. Julian sempre ficava pasmo com a capacidade incrível que o bispo tinha para espiar dentro de sua alma. Talvez, respondeu ele. Talvez não. Ela é muito decidida. E essa é uma das coisas que você ama em Ambra. Valdespino sorriu. Ser rei é um trabalho solitário. Uma parceria forte pode ser valiosa. Julian sentiu que o bispo estava aludindo à parceria dele com seu pai, e também que o velho tinha acabado de dar sua bênção silenciosa a Ambra. Esta noite, no Vale dos Caídos, disse Julian, meu pai me fez um pedido incomum. Os desejos dele surpreenderam o senhor? Nem um pouco. Ele pediu que você fizesse algo que ele sempre ansiou por ver aqui na Espanha. Para ele, claro, era politicamente complicado. Para você, estando uma geração mais distante da era de Franco, pode ser mais fácil. Julian ficou empolgado com a perspectiva de honrar seu pai desse modo. Menos de uma hora antes, em sua cadeira de rodas no templo de Franco, o rei tinha exposto seus desejos. Filho, quando você for rei, pedirão diariamente para destruir este lugar vergonhoso, usar dinamite e enterrá-lo para sempre dentro da montanha. O pai o examinou atentamente. E eu peço, não sucumba a essa pressão. As palavras surpreenderam Julian. Seu pai sempre havia desprezado o despotismo da era Franco e considerava aquele templo uma desgraça nacional. Demolir esta basílica, disse o rei, é fingir que nossa história não aconteceu. É um modo fácil de permitir que sigamos em frente mais felizes, dizendo a nós mesmos que outro Franco jamais poderia acontecer. Mas, claro, pode acontecer, e vai acontecer se não estivermos vigilantes. Talvez você se lembre das palavras do nosso conterrâneo Jorge Santayana. Os que não conseguem se lembrar do passado estão condenados a repeti-lo, disse Julian, recitando o aforismo decorado no ensino fundamental. Exato. E a história provou repetidamente que os lunáticos ascenderão ao poder de novo em maremotos de nacionalismo agressivo e intolerância, mesmo em lugares onde isso parece absolutamente incompreensível. O rei se inclinou para o filho, com a voz se intensificando. Julian, logo você estará no trono deste país espetacular.
Uma nação moderna, em evolução, que, como muitos países, passou por períodos sombrios, mas emergiu à luz da democracia, da tolerância e do amor. Mas essa luz vai se apagar a não ser que a usemos para iluminar a mente das futuras gerações. O rei sorriu e seus olhos relampejaram com uma vivacidade inesperada. Julian, quando você for rei, rezo para que possa convencer nosso glorioso país a converter este lugar em algo muito mais poderoso do que um templo controverso e uma curiosidade turística. Este complexo deve ser um museu vivo. Deve ser um símbolo vibrante da tolerância, onde as crianças de escola possam se reunir dentro de uma montanha para aprender sobre os horrores da tirania e as crueldades da opressão, de modo que jamais sejam complacentes. O rei continuou como se tivesse esperado a vida inteira para dizer essas palavras. Mais importante, este museu deve celebrar a outra lição que a história nos ensinou, que a tirania e a opressão não são páreo para a compaixão, que os gritos fanáticos dos valentões do mundo são invariavelmente silenciados pelas vozes unificadas da decência que se erguem para enfrentá-los. São essas vozes, esses coros da empatia, da tolerância e da compaixão, que eu rezo para que um dia sejam cantados nesta montanha. Agora, enquanto os ecos do pedido de seu pai agonizante reverberavam no seu pensamento, Julian olhou para o outro lado do quarto hospitalar iluminado pela lua e viu o pai dormindo em silêncio. Achou que o rei jamais havia parecido tão contente. Levantando o olhar para o bispo Valdespino, Julian indicou a cadeira ao lado da cama do pai. Sente-se com o rei. Ele gostaria disso. Vou dizer às enfermeiras para não incomodá-los. Volto daqui a 1 hora. Valdespino sorriu para ele e, pela primeira vez desde a crisma de Julian, o bispo se adiantou e abraçou o príncipe calorosamente. Quando ele fez isso, Julian ficou espantado ao sentir o frágil esqueleto envolto pelas vestes. O bispo idoso parecia mais fraco ainda do que o rei, e Julian não pôde deixar de pensar se aqueles dois amigos queridos não se uniriam no céu mais cedo do que imaginavam. Sinto muito orgulho de você, disse o bispo quando o abraço terminou. E sei que você será um líder compassivo. Seu pai o criou muito bem. Obrigado, respondeu Julian com um sorriso. Acredito que ele teve alguma ajuda. Julian deixou o pai e o bispo a sós e foi andando pelos corredores do hospital, parando para olhar por uma janela panorâmica, vendo o mosteiro magnificamente iluminado na colina. El Escorial. Cemitério sagrado da realeza espanhola. Pensou na sua visita à cripta real com o pai, na infância. Lembrou-se de ter olhado todos os caixões pretos com detalhes em dourado e de ter tido uma premonição estranha. Nunca serei enterrado nesta sala. O momento de intuição pareceu o mais claro que Julian já havia experimentado. E, ainda que a lembrança jamais tivesse se apagado, ele sempre dissera a si mesmo que era algo sem sentido, a reação intensa de uma criança com medo diante da morte. Mas esta noite, confrontado pela iminente ascensão ao trono da Espanha, foi tomado por um pensamento espantoso. Talvez eu soubesse do meu verdadeiro destino quando era criança. Talvez eu sempre soubesse de meu propósito como rei. Uma mudança profunda estava varrendo seu país e o mundo. Os costumes antigos estavam morrendo e novos costumes nasciam. Talvez fosse hora de abolir a antiga monarquia de uma vez por todas. Por um momento, Julian se visualizou lendo uma proclamação real sem precedentes. Sou o último rei da Espanha. A ideia o abalou. Misericordiosamente o devaneio foi despedaçado pela vibração de um celular que ele pegara emprestado com a guardia. Sua pulsação acelerou rapidamente. Barcelona. Aqui é Julian, disse, ansioso. A voz na linha estava baixa e cansada. Julian, sou eu. Tomado de emoção, o príncipe se sentou numa cadeira e fechou os olhos. Meu amor, sussurrou. Como posso começar a dizer como lamento? Capítulo 100. Do lado de fora da capela de pedra, na névoa da madrugada, Ambra Vidal apertou o telefone ansiosamente contra o ouvido. Julian lamenta. Sentiu um pavor crescente, temendo o que ele poderia estar a ponto de confessar com relação aos acontecimentos terríveis desta noite. 2 agentes da guardia esperavam ali perto, longe o suficiente para não poderem ouvir a conversa. Ambra, começou o príncipe baixinho, meu pedido de casamento a você, sinto muito. Ambra ficou confusa. O pedido televisionado do príncipe era a última coisa que estava na sua mente. Eu estava tentando ser romântico e acabei colocando você numa situação muito complicada. Então, quando me contou que não podia ter filhos, eu recuei. Mas não era esse o motivo. Era porque não pude acreditar que você não tinha me contado antes. Agi depressa demais, eu sei, mas me apaixonei por você muito rápido. Queria começar nossa vida juntos. Talvez porque meu pai estava morrendo. Julian, pare. Interrompeu ela. Não precisa se desculpar. E esta noite há muitas coisas mais importantes do que... Não há nada mais importante. Pelo menos, para mim. Preciso que você saiba como lamento o modo como tudo aconteceu. A voz que Ambra estava escutando era do homem sério e vulnerável por quem tinha se apaixonado meses atrás. Obrigada, Julian, sussurrou ela. Isso significa muito. Um silêncio incômodo cresceu entre os dois. Finalmente, Ambra conseguiu juntar coragem para fazer a pergunta que precisava. Julian, sussurrou ela, preciso saber se esta noite você teve algum envolvimento com o assassinato de Edmond Kirsch. O príncipe ficou em silêncio. Quando finalmente falou, sua voz estava tensa de dor. Ambra, eu fiquei muito incomodado com o fato de que você estava passando tanto tempo com Kirsch, mesmo que a trabalho.
e discordei intensamente da sua decisão de ser anfitriã de um evento promovido por uma figura tão controversa. De fato, desejei que você nunca o tivesse conhecido. Ele fez uma pausa. Mas não, juro que não tive nenhum envolvimento com o assassinato dele. Fiquei horrorizado com o que aconteceu, um assassinato público no nosso país. O fato de ter acontecido a poucos metros da mulher que eu amo, me abalou até o âmago. Ambra podia perceber a verdade na voz dele e sentiu um enorme alívio. Julian, desculpe ter perguntado, mas com todos os noticiários envolvendo o Palácio Valdespino, a história do sequestro. Eu não sabia mais o que pensar. Julian contou o que sabia sobre a confusa teia de conspiração ao redor do assassinato de Kirsch. Também contou sobre o pai doente, o encontro emocionado dos dois e a deterioração rápida da saúde do rei. Venha para casa, sussurrou ele. Preciso ver você. Uma torrente de emoções conflitantes atravessou o coração dela ao ouvir a ternura na voz do príncipe. Mais uma coisa, disse ele, em um tom mais leve. Tive uma ideia maluca e quero saber o que você acha. Julian fez uma pausa. Acho que deveríamos cancelar o noivado e começar tudo de novo. As palavras deixaram Ambra tonta. Sabia que as consequências políticas para o príncipe e o palácio seriam substanciais. Você faria isso? Julian deu um riso afetuoso. Minha querida, pela chance de algum dia pedir você de novo em casamento, em particular, eu faria qualquer coisa.